Bom dia, Adriele. Gente, quem colocou o nome, por favor, coloca novamente, porque está gravando, tá? Eu espero dar um tempinho, porque a galera vai chegando depois. Então, por favor, coloca o nome de vocês aí para registrar, tá? Para registro. Gente, na aula de hoje, deixa eu ver a agenda de hoje. Ô tio, vou avisar o que eu avisei na última aula. Certo. A Vivian mandou uma mensagem que não tá conseguindo entrar, ou que não entra porque ela pagou a conta do computador da tia dela. Eu acho que é isso. Mas no caso é só fazer uma conta Google. Bota lá Vívia, oitavo ano C, 2020, que acho que não tem nem outra Vívia, oitavo ano C, cernic@gmail.com, pronto. Gera essa conta e entra, né? Eu acho que é bem simples fazer isso. Agenda de hoje, páginas 331 e 332. Quero Eu já entender. dei essa ideia, só que ela disse que tem que botar uma senha aí. Não sei qual é. É complicado, né? Complicado. Mas, enfim. Aula. Ai, ai. Deixa eu dar uma olhadinha nessa agenda. A agenda de hoje tá, eu acho que tá errada, viu? Eu acho que tá errada essa agenda. Não é só essa tarefa aí, não. Tem mais tarefa. Oitavo ano. Oitavo ano. Meus queridos, vamos alterar a agenda de hoje, tá? Beleza? Ó, sabe por que quero alterar? Porque hoje ficou o imperialismo estadunidense, né? E na semana que vem seria Guerra do Pacífico, mas eu queria dar uma aula de revisão. O que vocês acham? Vocês é que mandam, vocês é que decidem. Cuida, me ajudem. Prefere uma aula de recuperação ou de revisão? O que vocês acham? Eita, vocês estão falando bastante. Alteração da agenda. Páginas. Pronto, ó. Vocês fazem o seguinte, ó. Ana Luísa, por favor. Eu vou enviar. Não, vou enviar aqui. Só um instantinho, gente. Vou falar com a Neira, tá? Falei com a Neira aqui para alterar a agenda de hoje. Para eu fazer essa revisão na segunda. Beleza? Pronto. Então, fica a agenda de hoje. Imperialismo estadunidense e Guerra do Pacífico. Das páginas atividades, páginas 331, 332, 335, 336, 339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 52, 53, 54. Beleza? E segunda-feira a gente faz uma breve correção e faz uma revisão bacana. De ler para fazer. Essas páginas que eu falei é para fazer, tá? Atividade. Beleza? Vamos lá.
atividade. Hoje nós vamos falar sobre o imperialismo estadunidense. É uma das formas de imperialismo que surgira naquele período lá onde os Estados Unidos buscou ter uma expansão não somente local, mas também uma expansão na América. E, paralelamente a essa expansão americana, nos anos seguintes, terá uma expansão para a África e para a Ásia, tá? Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Não, depois que vocês fizerem essa página aqui, essas páginas que eu coloquei, acabaram de alterar aqui a agenda, vocês farão atividade somente no 9º ano do ano que vem, tá bom? Pelo menos de história. Acaba o capítulo, tá bom? Ó, Marcelo, quanto tempo? Se passar, eu creio que... Cara, começa na página 328, isso. Começa na página 328. Tio Ivan, como é que eu faço para passar de ano? Cara, você entrega as tarefas, me entregue as tarefas e tire pelo menos um 7 na prova. Ô, tio, Oi, Carlos. é uma perguntinha que eu queria perguntar, isso assim. Se eu, tipo, assim, tirar um 10 no primeiro bimestre, Certo. aí eu tirar um 7 no segundo, dá 17. Aí eu tirar, tipo, deixa eu ver aqui, mais 7, dá 17, 24. 24. Aí se eu tirar um 4 no quarto bimestre, eu passo, né? Passa, mas aí no caso tu fica com a média 7, né? E é horrível ficar uma média 7 no teu boletim, porque vocês pensam em fazer escola técnica. Vocês Não, pensam em tio, entrar não numa escola legal. Eu sei, eu entendi, que é um exemplo. Uhum. Não, com certeza passa. Mas vocês têm que ter uma noção de que vocês almejam coisas melhores. Ou seja, vocês precisam de uma escola melhor. E por enquanto, a escola melhor que nós temos é a escola técnica, né? Ou essas escolas militares também, que teve uma mudança e possivelmente seja melhor do que o Flávio Ponte, por exemplo. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Então, vocês precisam de quê? De manter o nível de nota lá em cima. O porquê que a gente está correndo atrás desses meninos? Eu estou implorando para que façam essas provas. Por quê? Porque por mim, não fez, não quer me atender, não quer fazer, não está nem aí, parabéns para você, seja feliz. Mas não, a gente pensa, aí a coordenação fala o seguinte, não, Ivan, vamos pensar assim, pode ser que não tenha acesso a computador, pode ser que não tenha acesso a celular, pode ser que não tenha isso e aquilo, a gente tem que ir atrás, tem que pensar no futuro dos meninos, no ensino médio, etc e tal. Mas para que eu vou ficar correndo atrás para uma pessoa que não está nem aí? Porque eu sei que tem celular para entrar nas redes sociais, no Instagram, etc e tal, mas não tem rede social para fazer uma prova. Não tem rede social para responder o professor. Então, isso é chato, né? Vai passar? Vai passar de ano, mas com qual conteúdo? Nenhum. Nenhum. E olha o que eu estou falando para vocês. Essas pessoas que não estão estudando esse ano vão sofrer quando forem fazer vestibular em 2024. Por quê? Aqui é a base para o vestibular em 2024. E tem gente que não vai saber de nada. Vai entrar no ensino médio sem saber de nada e vai terminar pior ainda. Tá? Pior ainda. Então, na minha humilde opinião, eu acho que se você pelo menos fizer as tarefas, tirar nota boa na prova, você vai ter um boletim mais legal. E esse é o ano de ter um boletim 10. Esse é o ano de você ter 10 em todas as matérias. Esse é o ano. É um ano atípico, um ano diferente, onde basta você fazer uma tarefa legal, você tira 10. Entrega todas as tarefas, você tira 10. Né? Então, assim, é aproveitar. E aproveitar nossas aulas. Né? Aproveitar porque a gente explicou. Nós acabamos o nosso livro, hoje nós vamos acabar o nosso livro. Tem escola que nem iniciou ainda. Então tem que pensar nisso também, né, gente? Eu detesto estudar. Beleza, cada qual, não sei cada qual, mas vai chegar uma hora que você vai precisar desse mínimo de estudo, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá. O imperialismo estadunidense.
Eu estou apresentando para vocês, está aqui no século XIX, as recém-independentes repúblicas latino-americanas buscavam unificar e formar nações politicamente fortes. A gente viu isso lá com Simão Bolívar, a gente viu isso com Pedro de Alcântara, vimos isso lá com Padre Miguel no México, etc. Em todo o subcontinente, os novos estados se desestruturavam de forma desorganizada, o que deu margem a diversas ações intervencionistas, especialmente dos Estados Unidos. Quando se fala em independência aqui no Brasil, quando se fala nas outras independências locais, a gente vai ter uma participação direta e indireta dos Estados Unidos da América e da própria Inglaterra. A Inglaterra vem com uma espécie de financiamento e os Estados Unidos vêm com a ideia de doutrina, de doutrinação, a ideia da qual todos precisam ser livres, ter essa independência para que possa existir uma espécie de comércio entre os americanos. Essa unidade federativa é um sonho norte-americano. Poxa vida, nós comentávamos na aula passada o seguinte: imagina um continente americano simplesmente comandado pelos Estados Unidos. Nós indiretamente, já somos dependentes total dos Estados Unidos. Imagina diretamente, ou seja, os Estados Unidos comandando ou tendo grandes influências sobre a soberania do Brasil ou de outras nações. Então a gente tem que pensar, e como que funcionou essa doutrina? Essa doutrina estabelecida pelos Estados Unidos, a chamada doutrina Monroe, né? Ela surge no século XIX como sendo aquela primeira a aderir às independências. E quais independências? Aí nós vamos ler agora. João, pode ler? Posso só me pedir, pode me dizer a página? Página 328. Só uma coisinha rápida. Os Estados Unidos queriam colonizar a América Latina, né? Toda. Eu diria... Pronto, poderia ser uma neocolonização. Porque em 1776 os Estados Unidos adquirem a independência da Inglaterra. E ela vai lutar, a partir do momento que ele se torna independente. Vocês lembram da história norte-americana? Isso, João. A partir do momento que os Estados Unidos se torna independente, ele já é uma espécie de nação totalmente evoluída. Já fazia comércio. Você lembra lá do comércio triangular, né? A Inglaterra, África e os Estados Unidos? É uma doutrina Monroe. Dentro dessa forma de vivência comercial, os Estados Unidos está anos à frente das outras nações. E a partir do momento que ele tem a independência em 76, ele vai influenciar as outras nações a terem essa independência. Mas a partir do momento que ele influencia essa independência por parte das outras nações, ele também busca ter o controle, tá? Essa ideia de controle por parte dos Estados Unidos nas outras nações é o que vai torná-lo, ele, uma grande potência aqui na América. Tá bom? Continua, João. Doutrina Monroe, página 328. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer as independências dos países latino-americanos e também a barrar a interferência das antigas metrópoles nos países em formação. Em 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense James Monroe anunciou uma política externa dos Estados Unidos, cujo lema era América para os americanos. De acordo com a doutrina Monroe, como essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América. Assim, os Estados Unidos assumiam o papel de defensor do continente contra tentativas de recolonização, aos mesmos tempos que demonstravam seus interesses imperialistas sobre a América. 2 pontos. Quando se fala em colonização, a gente volta para aquela colonização antiga do século XVI. E aqui eu tenho os Estados Unidos lutando contra essa colonização, essa nova recolonização, porém, ele quer uma nova colonização, sendo que ele estará à frente. Eu tenho 2 pontos. Imagine o Brasil.
Ele luta, ele vem, faz intervenções, ele apoia o Brasil para que o Brasil não volte a ser colônia de Portugal. Porém, ele quer colonizar o Brasil a seu modo, ou seja, tem dois pontos, e vocês já estudaram os dois, tanto a colonização quanto a neocolonização. Ou seja, os Estados Unidos vai ser o ponto de partida, o ponto final e o ponto inicial. Ele vai ser o ponto final para aqueles países europeus que queiram ou tenham a intenção de recolonizar os outros países. Os Estados Unidos vai fazer o seguinte, ó, eu vou apoiar o Brasil a não ter essa recolonização. Mas, a partir desse ponto, ele vai ser o inicial para quê? Para que ele possa ter uma nova neocolonização. Ele vai dizer o seguinte, eu sou contra a recolonização, mas eu sou a favor a que nós possamos controlar, a que nós possamos influenciar. E querendo ou não, até os dias atuais, os Estados Unidos influenciam. Não nesse sentido de imperialismo, tá? De forçar o país a isso ou aquilo, mas com suas dependências e suas ideias de globalização, o Brasil, por exemplo, sempre vou citar o Brasil, te dá um exemplo que está diretamente ligado aos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. E no caso, como está todo mundo interligado, o que acontece nos Estados Unidos acontece no mundo. Um exemplo econômico. Se a bolsa quebrar lá, todo mundo quebra. Se o dólar sobe lá, se tem uma interferência em preços lá, altera aqui. Tá bom? Continuando. Vai, João, continua. A Guerra Hispano-Americana. Questão de prova, hein? No final do século XIX, a doutrina Monroe foi utilizada para justificar a presença de tropas dos Estados Unidos na Guerra de Independência de Cuba. Entre 1895 e 1898, Espanha e Cuba estiveram em guerra de independência pela terceira vez, e os cubanos estavam quase vencendo quando ocorreu a intervenção estadunidense. Os Estados Unidos declararam guerra à Espanha em 1898, alegando que um navio estadunidense ancorado no porto de Havana havia sido afundado pelos espanhóis. Juntos, Estados Unidos e Cuba venceram os espanhóis. Assim, Cuba tornou-se independente da Espanha, mas passou a depender dos Estados Unidos. Olha, a partir do momento que tem esse conflito entre os Estados Unidos e a Espanha, mostra qual a dimensão de poder norte-americano. Olha para você ver como a história é engraçada. Entre os anos de 1895 a 1898, quando se teve esse apoio, essa guerra entre Cuba pela libertação de Cuba, por parte dos Estados Unidos apoiando essa investida, 50 anos depois, na década de 50, surge uma revolução onde Cuba passa a não querer mais o apoio norte-americano. E a partir desse momento que se tem a quebra de vínculo entre Cuba e os próprios Estados Unidos, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai cortar os laços comerciais, vai isolar Cuba do mundo. Isso devido à chamada Guerra Fria. 50 anos depois dele apoiar, os Estados Unidos apoiar a independência de Cuba, será colocado de lado. Toda essa responsabilidade ou essa ajudinha que foi dada, tá bom? Deixa eu ver, alguém mais entrou aqui na aula. Biel Clash Free Fire. Vamos lá. Continuando. Quem pode ler? Lília, ó. Adna, pode ler? Uma junta militar. Adna? Tia disse que não pode porque ela tá sem mico. Sem mico. Letícia? Fala, quase que eu derrubo a câmera agora. Oi, tio. Pode ler? Uma junta militar? Isso. Só um minuto. Uma junta militar tutelar pelos Estados Unidos governou Cuba de 1898 a 1902, de acordo com seus interesses econômicos, mantendo Cuba em uma condição semelhante à colônia. Em 1902, foi introduzida na Constituição do país a chamada Emenda Plant, elaborada pelo senador dos Estados Unidos, Oliver
Plant. Essa emenda garantia aos estadunidenses o direito de interferir na política interna da ilha, bem como decretava a instalação de uma base militar em Guantánamo. A emenda foi revogada em 1934, mas a influência política e econômica dos estadunidenses continuou muito forte até 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro. Justamente, o que acabaram de falar, né? Guantánamo é na verdade, é uma base militar, porém tornou-se uma espécie de presídio, tá? Imagina vocês, 8º ano, trabalham para a CIA. Vocês trabalham para a CIA. E eu sou um terrorista. Aí vocês falam o seguinte: tio Ivan, se o senhor não parar de fazer essas coisas, a gente vai pegá-lo e nós vamos prender em Guantánamo. Ou seja, Guantánamo vai se tornar um dos locais de terror por parte dos Estados Unidos, tá? E fica na região cubana, na ilha cubana. E Guantánamo deixa de ser uma espécie de base militar e passa a ser uma espécie de presídio, tá? A política do Big Stick. Essa política é uma política muito legal. Vocês vão entender como é que funciona, tá? Lê para mim aí, quem pode ler? Carlinhos, olha lá, Carlos. A política no início do século XX, dando continuidade à política de James Barron, alguma coisa assim. O presidente Theodore Roosevelt assumiu as intenções imperialistas estadunidenses ao definir que os Estados Unidos da América poderiam intervir em assuntos de soberania nacional de qualquer país do continente americano que estivesse passando por uma crise. Leu outro? Sim. Ele também criou uma técnica de intimidação à política do Big Stick, que significa grande porrete, inspirado pelo seguinte provérbio: fala com suavidade e tenha à mão um grande porrete. O senhor foi na aula passada, né? Engasguei com cuspe. Uma pessoa que se engasga com cuspe é um idiota. Meu Deus. Meu Deus do céu. Uma pessoa que se engasga com cuspe é um retardado. Eu acho que eu sou um retardado. Vamos lá. Meu Jesus amado. E falta morrer, né? Eu não trouxe água. Foi de propósito, só para vocês rirem. Mentira, foi não. Eu sou retardado. Tô falando de ninguém, não. A mim. Continuando. Funciona mais ou menos assim. Eu dei um exemplo para vocês de como funcionava a Big Stick, né? Ela funciona assim. Se vocês perceberam na leitura do Carlos, o Theodore Roosevelt, ele ficou de 1901 a 1909, praticamente 9 anos no poder. E a ideia é o seguinte: eu vou suave, eu converso suave. Tipo, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine a mãe da Vivian. A Vivian tá indo, tá? A mãe da Vivian. A mãe da Vivian faz assim. Acho que a mãe da Vivian também está assistindo a aula. Imagine que você faça o seguinte. Vivian. Pronto. Vivian. Dona Lucimar pega
Meu Deus, eu não tenho nem uma chinela. Dona Lucimar pega uma chinela. Chinela. Fala assim. A dona Lucimar fala assim para Vivian. Vivian, você já fez a tarefa de história segurando o quê? A chinela. Você já fez a tarefa de história? Aí pergunta novamente. Vivian, meu amor, minha querida, minha princesa, razão do meu tudo, razão do meu ser, a filha mais maravilhosa que eu tenho. Já fez a tarefa de história? A Vivian, se a Vivian responder, sim, beleza. Se não, a chinela come de esmola. Essa é uma técnica utilizada, essa doutrina Monroe dos Estados Unidos, funcionava mais ou menos assim. Para conversa suavemente, mas eu vou intimidando. Quando ele fala essa questão do porrete, né, do pedaço de pau, da força, essa imposição. E aí? Deixa eu dar um exemplo. Brasil. O Brasil está sendo obrigado pelo Trump a comprar uma certa quantidade de gás e de óleo diesel, tá? O óleo feito através do girassol. Para quem foi meu aluno de geografia, lembra que eu falei um pouquinho sobre essa ideia de mercado dos Estados Unidos, onde eles têm um controle desse biodiesel feito através do girassol. Foi uma questão de prova. Marcelo deve lembrar, Rafael deve lembrar. Então, assim, ó, nesse contexto, funciona assim. Chega para o Brasil. Brasil, vocês têm que comprar meu gás. Brasil, vocês têm que comprar o meu diesel, né? O biodiesel. Aí o Brasil vai dizer, não, vou comprar não, sou nem obrigado. Aí os Estados Unidos, Brasil, você tem que comprar porque você é obrigado. Porque se você não comprar, eu não compro mais seus recursos, eu não te empresto mais dinheiro, eu fico com birra, eu coloco sanções comerciais para você no mundo inteiro. Ou seja, é um jogo bem sujo. E essa há quem diga, né, que essa política do Big Stick tenha parado. Mas é uma mentira. Isso não existe. Só que há uma diferença desse período para o agora, tá? O agora eu converso suavemente, uma forma de impedir de crescer ou de obrigar o Estado a fazer alguma coisa, é dizendo as seguintes palavras: sanções econômicas, questões de empréstimo, essas coisas. Mas antigamente funcionava assim: se você não fizer isso, eu vou obrigar, vou invadir, tomar seu território e você vai fazer isso. Era mais ou menos assim. Tá bom? É mais ou menos assim. Se a Vivian não entregou a tarefa de história, a dona Lucimar vai descer o chicote. Vai bater. É só um exemplo. Tá? Dona Lucimar, não bata na Vivian, não. Ela é legal. Continuando. Quem pode ler, continuar? Panamá, um país criado pelos Estados Unidos, na voz de Letícia. Continua, Letícia. Ninguém mais quer ler? Eu posso ler? Pode, Carolzinha. Eu olhei para você agora. Já ia falar, ó. Vai, Carolzinha. O Panamá foi parte do Império Espanhol de 1538 a 1821 e depois das guerras de independência tornou-se província da Colômbia. Durante o governo de Roosevelt. A população panameña foi instigada pelo governo estadunidense a tornar-se independente do governo colombiano e para isso recebeu armas e ajuda financeira. A independência foi declarada em 1903, quando foi criada a República do Panamá, um novo país sob protetorado dos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos na conquista da independência panamenha era garantir o controle da construção do canal que cortaria o país, permitindo a passagem de navios do Oceano Atlântico ao Pacífico pela América Central. Assim, uma embarcação que precisasse ir de um lado da América não precisaria contornar a América do Sul. O canal foi construído e ficou sob controle estadunidense até 1999. Uma das características, obrigado, Carolzinha. E uma das características mais impactantes dessas grandes potências é a questão da propaganda. Vocês perceberam no livro de vocês que tem as chaves, que tem os cartazes. Ou seja,
invasão ao oeste, eu vou ter uma espécie de deusa, sendo a libertadora, né? Tanto que faz referência à Estátua da Liberdade lá em Nova York, que os Estados Unidos levam à libertação. A doutrina Monroe, eu vou ter o Big Stick, que vai utilizando o porrete para forçar essa ideia de imposição por parte dos Estados Unidos, que vai ser empregada tanto por Monroe como o próprio Roosevelt, né? E a terceira, essa ideia de construção, essas charges, esses cartazes, colocando sempre uma ideia de superioridade norte-americana. Se você olhar nessa página aí onde fala sobre o Panamá, o homem que representa, o homem que está segurando a pá, que representa os Estados Unidos, ele é maior até do que as montanhas, ele é maior até do que os próprios montes, ou seja, representa essa ideia de superioridade norte-americana, que os norte-americanos são maiores, que eles são super poderosos. Então, assim, há uma ideia onde o marketing, onde a propaganda faz com que os Estados Unidos se imponham por parte em cima dos outros países. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, eu acho que tem uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Não está abrindo aqui a pergunta. Deve ser meu computador aqui. Abriu. Não quero que você tenha medo de mim, falou minha mãe com um pedaço de ripa na mão. É desse jeito. Ai, que legal, né? O tio acha que minha mãe chama Lucimar. Tio, esse Panamá é usado hoje em dia? Pergunta. Sim, sim. Panamá, só que não tem mais controle norte-americano, tá? Panamá é independente, mas tem esse controle. Não só o Panamá, mas como outras circunstâncias no mundo. Por exemplo, Cuba ficou fechada no comércio para o mundo, né? Nós, norte-americanos, fecharam o comércio. Cuba só simplesmente fazia comércio com países socialistas. O Brasil fazia uma espécie de comércio. E hoje teve algumas sanções foram retiradas pelo Obama, tá? O Obama tirou algumas sanções. E há uma conversação para que nos próximos governos norte-americanos diminua ainda mais essas sanções sofridas por parte de Cuba. E Cuba também é um local estratégico, né? Porque ele é uma ilha de ponta a ponta. Ela faz uma ligação de ponta a ponta entre o Pacífico e o Atlântico. Beleza? Continuando, eu tenho a ampliação do canal do Panamá e os impactos ambientais. Isso aqui já vai começar. O canal de Panamá começou a ser construído em 1881 pelos franceses, mas por causa de diversas dificuldades na construção, as obras foram suspensas até 1904. Após o Panamá declarar sua independência, os Estados Unidos assumiram a construção. Olha só, o canal, como que funciona no canal? Ó, vou passar o mouse aqui, ó. Olha só como é gigante. Tio Ivan, como que é esse canal? É grandão, gigante, suficiente para passar um navio. Suficiente para passar um navio. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui de passagem de navio por um canal. Canal do Panamá. Só um instantinho, gente. Álvaro Garneiro na construção. Deixa eu mostrar para vocês. Dona Lucimar, pega a chinela. Eu não sei se vai dar para ver o áudio, tá? Sim, tem que pagar taxa, sim. Tá? Porque diminui a viagem, né? Como se fosse uma espécie de pedágios, né? De pedágio. Essa aqui é uma reportagem da Record. Mas deixa eu ver aqui o trecho. Fala, viagem ao Panamá. Fala, meu Deus. Passei foi o vídeo. Ter o meu próprio negócio, meu sonho.
Tá saindo áudio aí, gente? Tá não, né? Mas importantíssimo para a navegação. Ó. Ele liga dois oceanos. Hoje nós vamos juntos com ele. Construído por franceses no início do século XIX. E só foi concluído por americanos em 1914. A alta complexidade da obra... Tá vendo, ó? Vocês estão vendo? Dá um sim, ok, fala aí. Amarela mataram muitos operários. 75 mil pessoas construíram esse canal, das quais 25 mil morreram. Para entender como tudo funciona, o Álvaro conta com a ajuda do Gui. Ó, mais ou menos. Não, no áudio não. Acho que o áudio não vai captar, porque eu não coloquei. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que é uma simples, eu diria uma simples passagem onde livra alguns navios de contornar a América, ou seja, facilita o seguinte, facilita o trajeto e facilita o quê? Também o crescimento local, tá? Só que, até então, quem tinha controle eram os norte-americanos, e quem ainda tinha esse controle eram os norte-americanos até 1999, ou seja, todo o lucro iria para os Estados Unidos. Hoje em dia, essas taxas são caras para passar? Sim. Ó, deixa eu falar de taxas, Ana, muito caras. Deixa eu falar de taxas. Minha querida, quando o navio aporta em determinado local, imagina que um navio aportou aqui no P100. Você, o 8º ano tem um navio que faz esse tipo de entrega, passa pelos canais, etc. E você vem fazer uma entrega aqui em Fortaleza. Você vai lá para o P100, seu navio, o navio do 8º ano, parou ali. A cada minuto, você paga em torno de R$1.000. A cada minuto que o navio fica parado, R$1.000. Imagina que o seu navio vai ficar 24 horas para carregar, descarregar e carregar. Um dos maiores salários públicos que são pagos no governo brasileiro é o cara que eles fazem uma coisinha, é o flanelinha de navio ou o chofé de navio. Esse chofé de navio ele recebe em torno de 90 a 150 mil reais por mês. O que é esse cara? Esse cara é aquele que guia o comandante chega lá o capitão chega com um navio e o cara que vai estacionar o navio, aportar o navio, é uma pessoa indicada pela Marinha que fez um concurso. Ou seja, esse cara ganha muita grana, 150 mil por mês. Mas também, se ele bater um navio desse, ele está lascado. Então, tudo relacionado ao mar, relacionado a essas questões marítimas, seja canal, seja portuárias, seja transporte, tudo é caro. Tudo é caro, tá? E a quantidade de coisas que esses navios levam e trazem é gigantesca. Então é muito caro, tá, Ana? E 8º ano. Vamos lá, deixa eu terminar de passar o vídeo e voltar para o livro de vocês. Então, assim, o Panamá, ele vai ser independente em 99, né, tem independência do seu canal, mas mesmo assim, quando se fala em Panamá, a gente pensa num país pobre, né? E é um país pobre, muito pobre, tá? É um país muito pobre, beleza? Continuando. Aqui tem uma imagem, né, no livro de vocês, na página 330, tem uma imagem do canal do Panamá, onde passa um navio, né? Na página 330 tem. E assim, ó, e as mercadorias que ficam nesse canal também tem que ter transporte, porque pode ser que aconteça de tirar alguma mercadoria dessa. Então, precisa ter transportes.
Então tem a transporte rodoviário e transporte ferroviário, tudo acoplado, ou seja, tudo ali próximo, beleza? Continuando, tarefinha, nada de print, continuando, vamos lá. A Guerra do Pacífico, na voz de Guilherme 1102. Guilherme, oi. Guilherme 1102. Sem micro, né? Aham. Iaguito 1103. Sem micro também. Vini, lê. Oi, tio. Tu pode ler A Guerra do Pacífico? Posso? Vai lá. É o que tá aí no slide, é? É, sim. Slide não, é o livro de vocês. Vai É por lá. causa que eu não sei onde tá. Página 333. Ah, eu tava lá perto da última leitura, só não tava em cima. Pronto, Vai lá. achei. A Guerra do Pacífico foi um conflito da Bolívia e do Peru contra o Chile. A origem desse embate está na disputa com os chilenos pela posse da província boliviana de Antofagasta, ah, deixa, rica em salitre e guano. Por causa da fragilidade econômica da Bolívia, a região era explorada pelos chilenos, que também ambicionavam a província peruana de Tarapacá, abundante em salitre. Continua? Continua. As tensões começaram em 1878, quando o governo boliviano aumentou os tributos sobre a exploração do salitre, rompendo um acordo assinado em 1874, com o qual se comprometera a não impor novas cobranças de impostos às empresas chilenas por 25 anos, ou seja, até 1899. O governo chileno respondeu a essa medida militarmente, ocupando Antofagasta. Isso. Olha só. Um conflito regional, eu diria regional aqui para a América do Sul, e por duas coisas. Esse salitre, que é sal, é um sal, tipo de sal, e esse guano, que é um tipo de fertilizante, de cocô de morcego, por exemplo. São duas coisas que ocasionaram essa disputa. Lembre-se, toda disputa relacionada a países sempre vão ter questões econômicas. E no caso aqui do Bolívia e Peru contra o Chile, será essa questão entre o salitre e o guano. Ou seja, a região da Antofagasta era rica nesses dois produtos. E o Chile, então, vai ocupar. Continua, Iaguito. Só um minuto. Pronto, achei. Como Bolívia e Peru tinham um acordo de cooperação militar, o governo peruano tentou uma saída diplomática para a questão, que não foi bem aceita pelos chilenos. Assim, em 1879, os bolivianos declararam guerra ao Chile, tendo Peru como aliado. A paz foi firmada somente em 1884, com a derrota das forças peruanas e bolivianas. Como resultado da guerra, o Peru perdeu a província salitreira de Tarapacá e algumas ilhas guaneiras, enquanto a Bolívia perdeu Antofagasta, onde hoje os chilenos exploram uma das maiores minas de cobre do mundo. O Chile, por sua vez, concordou em construir uma ferrovia conectando a capital boliviana, La Paz, ao porto da província de Arica, que se tornou o principal terminal de importação e exportação de mercadorias para a Bolívia.
A questão da saída para o mar ainda é um assunto delicado para os bolivianos e motivo de tensão entre os governos do Chile e da Bolívia. Olha só, o Chile invadiu o território, Bolívia e Peru declararam guerra e levaram um sacode, perderam. Querendo ou não, foi um conflito do qual quem saiu perdendo? Bolívia e Peru. E o Chile ainda detém desses territórios e quem quiser passar, ou quem passar por lá, tem que pagar taxas, né? Essa estrada de La Paz ligando esses dois países, ligando essas duas localidades, querendo ou não, quem fez foi o Chile, quem manda é o Chile, por mais que seja em território boliviano, tá bom? Guerra do Pacífico de 1879 e 1884, beleza? Continuando. Discursos civilizatórios na América Latina. Aí eu pergunto para os senhores queridos oitavo ano, qual a opinião do oitavo ano em relação à morte do querido rapazinho lá no Carrefour? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Foi certa a morte? A Ana Luísa disse que é um absurdo. O que mais? Acho que foi errado, o João está dizendo. A Emily, quem? A Emily não sabe nem quem foi. Aquilo foi inadmissível, um absurdo. Se fosse com ele, não ia gostar. Eu não entendi o nome, foi absurdo, uma coisa de nada. Porque ele somente estava comprando no mercado, desumano, que fez. Já tinha passagem pela polícia, por parte legal de arma, mas justifica sua morte, sim. Você negro. Show de bola. Olha só, o Anderson, de quem vocês estão falando? Anderson, semana passada, um rapaz foi morto no mercado Carrefour, asfixiado. Ivan, por que você está falando disso? Porque tem tudo a ver com o assunto dos discursos civilizatórios na América Latina, essa ideia de superioridade. Nós falamos disso no imperialismo africano e asiático, e agora a gente vem agora para o Brasil, né? Essa questão de discurso civilizatório por parte dos norte-americanos. Então, assim, há quem diga que o rapaz morto, eu não vou dizer assim, um rapaz negro, tá? Eu não vou ficar colocando essa ideologia, porque eu vou dizer que professor de história é socialista, que professor de história defende isso, defende aquilo. Mas o cara era negro mesmo, mas eu não vou usar essa terminologia, não. Eu vou usar a terminologia de um cidadão, se ele usou porte, se ele fez isso, se ele discutiu com funcionário, se ele brigou, se ele fez aquilo. Vem aquilo que foi feito, né, por parte dos seguranças. Por que não chamou... morreu isso. No Carrefour mataram o cachorrinho, lembra ano passado? É o que a arte não está dizendo, nada justifica a morte. Não. Se o cara estava errado, se ele xingou, se ele bateu, se ele fez isso e aquilo, chama a polícia. Fala assim, ó, o cidadão fez isso, está aqui as câmeras provando que ele fez isso, tem áudio, tem aquilo, o cara fez isso e aquilo, pronto, leva. E não pegar o cara, dar um sacode, dar uma porrada nele, uma pesa, depois segurar, dar um mata-leão, matá-lo. Com 15 testemunhos. Gente, esse povo tá lascado. Esse povo que estava filmando, esses funcionários que estavam olhando, estão lascados. Ivan, por que isso acontece? Sim, se eu fosse o maior, eu nem conversava, metia porrada de segurança. Não, Vinícius, cada qual com o seu de cada qual, e a gente tem que pensar assim, vocês desde criança, vocês têm que ter na mente o seguinte, a autotutela, ela sempre nos leva a ser pessoas irreconhecíveis. A autotutela, ela sempre nos leva a ser pessoas que irá sair do seu direito. O meu direito começa a partir, ou o seu direito termina a partir do meu, quando o meu começa. Então, essa autotutela de querer se vingar, de querer matar isso e aquilo, por mais que teria que se defender, óbvio, concordo, tem que se defender. Mas, mesmo assim,
os caras estão totalmente errados. Estão totalmente errados. Porque eles tiraram a vida, não importa quem fosse. Agora eu te pergunto, meu caro Vinícius, e todo 8º ano, será que ele faria a mesma coisa sendo uma pessoa famosa, sendo uma pessoa dita como rica, sendo uma pessoa, um grande empresário, esse e aquilo, ou sendo uma pessoa branca? Será que ele fazia isso? Imagina só. Não fazia, gente. Não fazia mesmo, não fazia mesmo. Tá? Então, assim, a gente vê casos e casos e casos. O entregador lá o cara disse que não ia receber a encomenda porque o entregador era negro. Isso não existe. No Dia da Consciência Negra, que o cara da Fundação Palmares é negro e disse que não, isso é uma baboseira. Gente, não dá para entender essas coisas. Para onde é que o Brasil vai? O Brasil não vai chegar a lugar nenhum com essas coisas. Ele morreu, Thaís. Ele morreu asfixiado. Tá? Ele morreu. Além de ele ter ficha suja, ele colocou o racismo à frente de tudo. Deixa eu acompanhar o raciocínio do João. Não entendi, não. Porque ele mesmo poderia fazer isso. Não entendi, não. Ó, João, coloca aí. Então, assim, independente do que o cara tenha feito, ou isso e aquilo, dá indignação, porque se o cara foi errado, ele tem que pagar, né? Mas não dá o direito a qualquer pessoa tirar a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Se o cara é bandido, se o cara é policial, se o cara é esse e aquilo, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Hoje, só quem tem respeito no Brasil é o hétero top, branco, rico. Infelizmente, é isso que chamamos de país. Justamente, Adna, você está totalmente correta. Totalmente correta. É aquele cara que mora nos condomínios, é aquele cara que é alto, que é branco, que tem os carrões, etc. Esses é pessoas do cidadão do bem, né? Esses são pessoas que não roubam, essas são pessoas que não são corruptas, essas são as pessoas legais. É tudo mentira. Tudo mentira. Então a gente tem que entender, a partir do 8º ano, e do 9º, do 1º, do 2º, do 3º ano, que as minorias, por mais que você não acredite, por mais que você não goste, mas tem pessoas que faz parte, tem pessoas que estão dentro dela. As pessoas gostam muito de comparar o Brasil aos Estados Unidos. Eu vou provar por que o Brasil é diferente. Enquanto 13% dos norte-americanos são negros, aqui no Brasil são 56%. Eles lá têm que lutar sim, por um espaço. Por quê? É de característica norte-americana ser superior aos outros. É de característica norte-americana que os brancos sejam superiores. Por isso a raiva do Trump em o Trump perder as eleições. Porque quem deu a vitória foram os imigrantes, foram os negros, foram os indígenas, aqueles que foram retirados dos seus locais. Tá? Por mais que seja contraditório, o partido que ganhou foram os democratas, e na luta para a retirada ou da expansão do Oeste, os democratas eram aqueles que queriam tirar os indígenas. Mas não sei se é um reconhecimento de perda, um reconhecimento ou culpa, não sei, alguma coisa do tipo. Se inverteu. Os republicanos se tornaram mais conservadores, enquanto os democráticos continuam essa ideia de defender pelo menos a minoria, ou pelo menos ter a intenção. Então, a partir desse momento, a gente tem que ter essa noção. Lá eles são minoria, eles têm que lutar pelos seus direitos. E estão morrendo, e não dá em nada. Aqui no Brasil são 56% são negros, o restante é pardo, o restante é indígena, o restante é asiático. Uma pequena porcentagem é branca. Mas quem manda? São os brancos. Os negros, ó, coitados, estão jogados ao relento. Cara, a gente tem que olhar para o próximo. É uma coisa enraizada. As pessoas olham para o negro e já pensam que o cara é bandido. Tá? Meu Deus, cara, não sei. Deixa eu ver o que o João colocou aqui. É complicado.
Assim, como as pessoas deveriam ter pedido para parar, mas o homem negro também não era uma pessoa assim como boa, mas o segurança, se fosse prender o negro, deveria ter colocado uma algema, não matado. Mas isso foi por causa do racismo, com certeza. Joãozinho, meu querido, Joãozinho, vá ao mercado, vá a um Carrefour da vida, vá a um Carrefour 24 horas, chamados mercados de bairro. Vá a um Carrefour lá na Aldeota. Você vai de chinelo, você que é negro, vá. E tenta pegar alguma coisa, isso e aquilo, dá umas 4 voltas no mercado. Como o segurança já fica de olho em você. Na hora que você entra, ele já passa o rádio para outro segurança, já fica te olhando. Mas entra um branquelo lá e tal, filho de papaizinho que mora ali na aldeota, o cara não vai fazer nada com ele, não. E pode ser que o cara faça, roube, tire as coisas, e você não. Então, assim, tem a relação sim, a cor sim, importa. Há tratamentos. Quando vê uma pessoa, vê um negro, quando olha o negro e fala o seguinte, o cara já pensa que o cara é bandido, que o cara é errado, que o cara é esse e aquilo. E nem é. Você é errado, João? Você não é. Então, assim, é complicado, é muito complicado isso. E quando a gente traz esse assunto, que é o assunto da aula de vocês, que é essa questão da eugenia, do chamado darwinismo social, dessa separação racista, dessa separação de etnia, é complicado falar disso. É complicado, é muito complicado. O mimado pode apontar uma arma e o segurança vai achar que está sendo gentil justamente porque ele é o patrão. Culturalmente falando, nós somos vitimismo, aquilo que a gente falou daquela aula. Os negros são vítimas da sociedade, isso é vitimismo. Eu só não vou falar porque está gravando. Nada. Que coisa, está tudo errado. Está tudo errado. A partir do momento que você olha para o negro e fala assim, eita, eu quero que esse negro se lasque, eu quero que isso e aquilo. Está errado. Você está fazendo com o que os portugueses fizeram, você está fazendo com o que os norte-americanos fizeram, você está fazendo o que os ingleses fizeram, você está sendo conivente com isso, tudo errado. Está errado isso. Poxa, eu tenho um cabelo crespo, poxa, que lindo. Cabelo enrolado é lindo. Minha cola, eu tenho pele de Índia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu olho para a Vivian, o cabelo dela é escorrido, lisinho. Ali tem características indígenas, a Vivian. Tem características indígenas. Eu vou falar dela, dizer assim, ela é indígena, é feia. Não, é lindo. Pô, eu olho para Giovana. Caraca, a Giovana fez uma apresentação ano passado sensacional. Sensacional a apresentação da Giovana ano passado. Ou seja, mostrando quem era a força do negro. E ela é negra. A gente tem que olhar, não pode ter vergonha. E vocês, caros colegas, vocês têm que cuidar dos colegas de vocês, dos amigos de vocês. Porque vocês, eu não estou transferindo responsabilidade, mas vocês são o futuro. Porque a minha geração já está uma porcaria. A minha geração já não faz mais nada. A geração de vocês, a gente tem que falar isso para vocês. Na verdade, eu tenho que falar, porque o professor não fala. Eu tenho que falar. Eu dou minha cara a tapa. Você está errado. Beleza, se eu estou errado, o mundo vai te dizer isso. Mas que vocês, 8º ano, um tem que proteger os outros. Vocês têm que se proteger. Fala, tia Rebeca. Dinheiro, gente. Assinar aqui de novo, é? Tem que ser igual a identidade, né? A letra horrorosa. Daí, gatona. Nada. Revista para eu ler. Então, assim, eu tenho orgulho de ser descendente indígena, africano, entre outros. Com certeza, tem que ter esse orgulho. E vocês têm que defender uns aos outros. Essa é a ideia. E não sair contra os outros. Imagine daqui uns 10, 20 anos, caraca, meu irmão, porque eu sou branco, eu tive prioridades, porque eu sou negro, eu perdi, não sei o quê, se encontrar, isso e aquilo. Tem um vídeo super legal de uma juíza norte-americana, acho que vocês já viram isso. Ela está com um acusado, e o negro é um acusado. Quando ela olha pro cara, o cara fala assim, meu irmão, esse cara é o cara mais legal da escola, esse cara é o cara mais legal da escola, tá preso. Olha o que a sociedade fez, olha o que as escolhas dele fez. Também tem uma relação. Eu não estou dizendo que o negro sempre vai ser bandido, que o negro sempre vai ser isso. Não. Depende do caráter também. Tem gente que presta, tem gente que não presta. Mas que está enraizado na nossa sociedade, essa questão, sim.
Não existe racismo reverso. Racismo reverso é uma invenção, é igual estupro culposo. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ah, Thaís, quando é um cara traficante rico, passa assim na televisão, cidadão é encontrado com drogas, e quando é pobre, o negro pobre, o pessoal diz, já tinha que ser justamente. Tá aí, Thaís. Com certeza é desse jeito. A notícia fala tudo, né? Racismo reverso é igual o meu tanque que eu tenho em casa. Pobre, é. De onde veio existe, eles só buscam uma desculpa para o negro. Justamente, quando alguém te deixa para baixo, você não deve ficar triste, e sim usar isso para ficar mais forte e correr. Com certeza, com certeza. Eu tinha uma bisavó que morreu em 2015, ela era representava a família. Eu também tenho orgulho de ser descendente de indígena. E tem que ter mesmo. E tem que ter mesmo. Porque nós não somos uma etnia única. Nós somos uma miscigenação, nós somos uma mistura. E quando chega nesses assuntos, gente, discursos civilizatórios na América, é aí que o troço fica complicado, tá? No século XIX, as relações entre a América Latina e a Europa eram prejudiciais aos povos latinos-americanos. Quem são esses povos latinos? Os indígenas, os nativos, tá? Os astecas, os incas, os maias, tupis, guaranis, etc. Desde a época colonial, a sua presença europeia no continente americano representou o silenciamento dos saberes indígenas, resultando em sua quase total extinção. Cara, eu vou chegar na tua casa e dizer o seguinte: teu pai está errado por fazer isso, tua mãe está errada por fazer isso, tua mãe está errada por fazer te educar assim, teu pai está errado por fazer te educar desse jeito. É a mesma coisa, os caras vão chegar aqui e dizer o seguinte: pô, indígena, tu tá errado de tu cantar a música para o Deus do vento. Indígena, tu tá errado por cantar para a música Deus do fogo. Tu tá errado, porque o correto é o que eu penso, porque o correto é aquilo que eu tenho que colocar para ti. Gente, isso é um absurdo, e até hoje isso acontece. Todo mundo é o corretão, o errado é o outro. Porque eu penso assim, tu tá certo. Meu Deus, bicho. Não tem. É vontade de sair, saindo, depredando tudo, quebrando todo mundo, saindo dando porrada. É porque é muito complicado. É muito complicado. Ah, Tivan, você não pode dar esse tipo de aula, não, Tivan. Você não pode falar esse tipo de coisa, não. Porque o senhor está doutrinando. Não estou doutrinando. Eu estou abrindo a mente de vocês, colocando alguma coisa na cabeça de vocês para vocês pensarem. Porque se vocês ficarem nesse mundinho recebendo informação de TV, de isso e aquilo, vocês não vão pensar. E vocês têm que pensar. Imagina o 8º ano como conjunto. Imagina o 8º ano como amigos. Todos têm que se proteger. Agora imagina o 8º ano protegendo as suas famílias. Agora imagina suas famílias protegendo os de vocês. É assim que funciona. É assim que a gente tem que explicar, é assim que a gente tem que ensinar. Eu dou minha aula para a vida de vocês, não é para um simples conteúdo para você passar, não. Vocês têm que entender como que funciona. Os bons ajudam os bons, e os ruins, quando estão ruins, os bons vão lá e ajudam também. Isso é bíblico. As igrejas de vocês ensinam isso, os pais de vocês ensinam isso. Não estou dizendo que é para viver no meio de coisa ruim, não. Vocês vão cuidar dos seus. Se você é negro, cuida do seu negro. Se você é branco e amigo do negro, cuida do seu amigo. Porque você não vai sofrer tanto, mas seu amigo vai sofrer e vou ter que ter você para defender. Acho que você já viu rodando aí nas mídias um caso de uma criancinha que está no aniversário e os caras começam a zoar o amigo dele porque ele é negro e isso e aquilo. E ele fala: pai, por favor, vai me buscar isso e aquilo. E quando chega um momento, o pai fala o seguinte: ó, eu tô chegando, Rafa, tô chegando, daqui 10 minutos eu chego. Mas se precisar se defender, defenda você e ao seu amigo, desça porrada. Ou seja, porque o moleque estuda uma arte marcial. Ou seja, ele tá defendendo as pessoas, ele tá defendendo os seus amigos. Por isso que vocês, 8º ano, tem que defender o de vocês, defender sua família, defender seus amigos e levar, expandir isso. Essa é a ideia. Porque, senão, meus filhos, o negócio vai ser tenso, o negócio vai ficar pior ainda do que está. E está enraizado, tá? Eu venho aqui a falar sobre o darwinismo social. No contexto das independências dos países da América Latina, acontece também a mesma questão do imperialismo lá na África, tá? Onde as teorias do darwinismo social vai se destacar.
criada pelo antropólogo, filósofo e biólogo inglês Herbert Spencer, essa teoria foi embasada nos estudos científicos da teoria da evolução de Charles Darwin, utilizando para justificar a dominação branca sobre outra sociedade. A dominação de uma sociedade sobre a outra. Nesse caso, sobre os europeus, nos africanos, nos asiáticos e o próprio aqui na América, né? No caso, os norte-americanos, que são descendentes diretos dos europeus. Porém, há uma mistura com negros e indígenas. Tá? Só que teve sempre essa separação, sempre teve essa segregação, beleza? De acordo com a teoria de Darwin sobre a seleção natural, as características favoráveis que podem ser transmitidas hereditariamente tornam-se comuns por meio de gerações sucessivas de uma população de organismo que se reproduz. Já as características hereditárias que são desfavoráveis tornam-se menos comuns e podem desaparecer. Por isso, o darwinismo social sugeria a existência de outras sociedades superiores por causa das suas capacidades físicas e intelectuais mais favoráveis à sua sobrevivência. Elas deveriam governar outras sociedades que fossem menos aptas, ou seja, aquelas que não conseguiam acompanhar a evolução da sociedade, portanto, acabaria por extinguir. Em outras palavras, a sociedade europeia iria emplacar, colocar em prática essa teoria, onde nós seríamos o que seriam extintos, onde nós seríamos colocados à mercê, à margem, chamada marginalização, onde nós somos colocados até hoje. Porque quando os países europeus falam em Brasil, falam em Peru, falam em Bolívia, ou falam em grupos relacionados à América, ou na própria China, ou na própria Índia, na Ásia, eles olham com um pequeno desdém. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que gostam de filmes, e vocês sabem que eu amo filme, sempre falo em filme. Quem assistiu Pantera Negra? Quem assistiu Pantera Negra 1? Diga amém. Amém, eu não, amém. Ou então Wakanda para sempre. Quem assistiu Pantera Negra e quem assistiu até o final do filme, passa lá o T'Challa fazendo um discurso na ONU. Lembra? Um discurso na ONU e um cara governante norte-americano diz assim, o que um paizinho desse vai colocar para o mundo? Qual a importância de um paizinho desse para o mundo? Um paizinho lá que cuida de cabras, isso e aquilo, lá na África. Olha o pensamento desses grupos elitistas. Um filme mostra, dá esse insight, mostra como que era isso, como que é e como que vai ser. Só que a gente vai mudar, porque o 8º ano vai cuidar do 8º ano, e o 8º ano vai cuidar dos seus, e os seus vão cuidar dos mais próximos, e assim por diante. Então, o próprio filme mostra pra gente que há essa ideia de que porque é africano, porque é americano, porque é asiático, não tem poder, não tem influência, não tem requinte, não tem inteligência para fazer alguma coisa. Justificativas científicas. O impacto do darwinismo social para as populações da África, da Ásia, da Oceania e da América foi muito prejudicial. Fundamentos na ideia de superioridade apoiados por líderes religiosos. De novo, tem a questão do governo e a religião impondo essas teorias. No caso, o cristianismo, tá? Vai colocar essas ideias. Os estados europeus do século XIX e XX encontraram o darwinismo social justificativo científico para a dominação desses povos. É engraçado que os religiosos se baseando pela justificativa científica, que são inimigos mortais. A ciência e a religião são inimigos mortais. Só que, para determinado fim, para determinado grupo de pessoas, eles vão se unir. Para quê? Por causa de dinheiro. Tá? Por causa de dinheiro. Se Portugal, Holanda, França, Alemanha, Espanha e Itália não tinham como o Brasil, não teria esse racismo. Com certeza. Possivelmente não teria esse racismo. Tá? Possivelmente. Tá bom? O domínio... Aqui, a eugenia. Como vimos no capítulo 11, a eugenia foi uma teoria social criada na Europa no final do século IX pelos cientistas Francis Galton. Seu objetivo é oferecer um método científico para o melhoramento racial dos povos. Aqui eu falo o seguinte, no Brasil existe o chamado
branqueamento da sociedade. E eu digo para vocês, em 1888, o Brasil declarou, através da Lei Áurea, né, a libertação dos escravos. Então, a partir daquele momento, a sociedade brasileira que estava no poder, eles queriam se impor ainda mais com relação aos demais. O que eles faziam? Eles buscaram trazer o máximo de imigrantes possível para fazer uma lavagem dentro da sociedade brasileira, fazer uma espécie de limpeza, ou seja, relações entre os brancos e não ter relações com os indígenas, com os negros, para quê? Para se não misturar. Então, essa ideia das imigrações, não só para trabalhar no café, mas também para branquear a sociedade. A eugenia foi adotada no Brasil por alguns médicos, políticos e intelectuais para os quais era preciso modificar as características do povo brasileiro. Essa crença ficou conhecida como chamado branqueamento racial. Atualmente, a eugenia é considerada uma teoria falsa, pois cientificamente não há raças, de maneiras que não é possível classificar a imensa diversidade humana em critérios de cor de pele ou de olhos. Portanto, apesar das diferenças entre os indivíduos, todos os seres humanos pertencem à mesma espécie. Então, daí surge, então, o chamado etnia. Surge a ideia de etnia. Então, é errado a gente pensar dessa forma. É errado a gente pensar que eu sou branco, sou brancão. Meu irmão, nós somos feitos de uma mistura. Por mais que tenhamos essa ideia de branqueamento através das políticas públicas, a própria política, dos próprios governantes, com apoio da igreja e dos grandes proprietários, das galera rica. E sempre, quando tiver alguma coisa relacionada a isso, sempre terá o governo, sempre terá os políticos e sempre terá a igreja. Tá? Meus queridos, façam todas essas tarefas, façam todas, deixa eu falar, não sai agora não, deixa eu falar, depois você sai. Façam todas as tarefas, me mande, pelo amor de Jesus, pelo menos até domingo da próxima semana, para que eu possa dar aquele 10 legal para vocês, para que você possa tirar uma nota massa, tá? Fala, Carlos. Esse branqueamento é tipo uma diferença, né? Separar o pessoal, tipo assim, é como se o negro estivesse sujo e o branco estivesse limpo. Justamente. Tipo, Justamente. aí não podia misturar. Não tinha lógica, né? Não tem lógica, não tem lógica. Deixa eu contar um caso rapidão. No período da escravidão, os senhores de engenho tinham casos com as escravas. Porém, eles mandavam matar as crianças, os chamados filhos bastardos, para não ter essa mistura. Só que eles não conseguiam matar todos. Por isso que fomos tendo esse aumento, né, de misturas. Beleza? Um cheiro no coração, fiquem com Deus e até a revisão na semana que vem, onde nós falaremos de outras coisinhas mais. Fala, Carlos. Coloca as atividades no chat, vai, que na agenda só tem 2 páginas. Coloco sim. Cheiro, Marcelo, cheiro no coração. Tchau, tchau, Adna. Vinícius, tamo junto. Cheiro. A revoar. Hasta luego. Tchau, Rafinha, gatona. Tchau, Arielle, meu amor. Já que essa semana eu tô integrando. Tá bom, Carolzinha? Mande todos. Calma, Miguel, manda também. Valeu, Carlos. Valeu, Carlos. Tchau, Sarinha. Valeu, Henri.
Natália, tá por aí?